Bom dia, gente. Mais uma vez aqui estamos numa live da Academia Brasileira de Direito Sistêmico. Hoje com a doutora Thaís Aires, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Santos. Faz um trabalho maravilhoso na Delegacia de Violência das Mulheres. Além de todo o trabalho que ela tem lá naquela região de Santos, muito legal. Thaís já está entrando aqui. Vou falar um pouquinho aqui da doutora Thaís antes dela entrar. Maravilhosa, muito querida, uma pessoa assim que se coloca à disposição realmente do campo para fazer o trabalho que ela vem fazendo. Um trabalho que só engrandece e enobrece a gente, né, quando vê o resultado do que ela faz. Ela está numa delegacia de violência contra as mulheres e trabalha com homens, né? Interessante demais o trabalho que ela faz lá. Eu vou também chamar a doutora Janice. Cadê você, doutora Janice? Não sei se aconteceu alguma coisa aqui com a doutora Janice, que eu não estou enxergando ela. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar ela primeiro. Doutora Janice, vamos ver assim. Já chamo a doutora Thaís. Entrou aqui. Vamos ver se eu consigo falar com a Janice aqui, para a gente daqui a pouco chamar a Thaís, que já está aqui, estou vendo você aqui. Thaís é aqui. Bom dia, nossa vice-presidente. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo. Gratidão, Gracília. Tudo bem com você? Tudo bem? Então, doutora Nossa Thaís, sequência de lives. de lives, né? As nossas lives queridas, essas lives estão assim dando um retorno tão grande para a gente, Janice, assim, tão bacana, não só emocional, como de fortalecimento, né? Cada vez que a gente faz uma live dessas, mesmo que as pessoas não consigam assistir aqui presencial, depois elas assistem gravada e elas ligam, passam um zap no privado e falam: nossa, eu estou sentindo assim uma força muito legal, que era exatamente qual a nossa pretensão, né? Embora a gente, no campo fenomenológico, a gente nunca sabe qual é a pretensão. A gente pensa, mas não sabe exatamente qual vai ser a nossa pretensão que vai acontecer. E a nossa intenção era fortalecer esse momento que a gente está passando, né? Esse momento pandêmico, mas também um momento no mundo sistêmico, né? Os questionamentos, as coisas que estão vindo aí. E, na realidade, foi um presente ter tanta gente bacana apoiando o movimento sistêmico. E não ia ser novidade, agora a gente vai estar aqui com a Thaís Aires, da OAB Santos, que é uma fofa, né? Além de ser uma fofa, presidente da comissão da OAB Sistêmica de Santos, faz um trabalho na delegacia de mulheres e de violência, né, com relação às mulheres, com homens. Ela faz um trabalho com homens, né, que é muito interessante, que é um trabalho bacana, né, assim, diferente. Eu queria ouvir, vamos ouvir hoje a tudo que ela tem para nos dizer desse trabalho maravilhoso que ela coloca lá. Vamos chamar ela aqui. Bem-vindo quem está chegando aí, Thaís, doutora Thaís está enviando a solicitação para você. Bem-vindo, Rodrigues, Silveira. Olá, querida, tudo bem? Bom dia, mulheres maravilhosas! Bom Que dia, Bom Thaís. alegria! dia. Bom dia, Thaís. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava aqui falando com a Janice antes de você chegar, que a gente estava assim, muito orgulhoso de receber você hoje aqui, pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí na OAB Santos, né? Você que foi formada na Hellinger também, junto com a gente, e se especializou aí, pelo jeito, na área da violência doméstica no direito sistêmico, né? Uhum. Além de tudo que você faz aí. Conta pra gente um pouco desse seu trabalho maravilhoso, que assim, muito curioso. Eu vi que tem um nome diferente, né? Ele fala de homem consciente, né? Isso. Consciente também, né? Porque é justamente essa a ideia do projeto Homens Inconscientes também, é trazer esse olhar diferenciado. Mas antes de falar desse projeto, eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz, porque vocês são duas pessoas que moram no meu coração. Admiro demais o trabalho de vocês. As duas contribuíram muito para essa minha jornada. Eu me lembro bem da Gracília durante o curso, quando ela trouxe algumas mudanças no trabalho dela como advogada e como aquela decisão impactou também na minha vida, nas minhas escolhas. Então, gratidão, Gracília. E Janice, minha amiga,
minha advogada também, que participou comigo de um momento muito delicado da minha vida e que conseguiu pegar aquele momento delicado e virar a chave e me transformar realmente, me trazer muita luz e consciência para algo que era difícil para eu ver. Então, Jean, obrigada. E como que esse olhar do advogado, eu falo, né? A gente vai falar de projetos, o que todo mundo está fazendo, o que estão aplicando, mas o primeiro projeto de sucesso, de fato, somos nós. É o nosso caso mais especial, porque é a partir desse lugar que a gente consegue falar e vivenciar e falar para outras pessoas o que é fazer tal coisa se nós já passamos por isso, por essa experiência. Então, gratidão imensa. Estou muito feliz com a academia, com o trabalho da academia, por fazer parte, de certa forma, deste lugar também. E sucesso para vocês e que a gente possa cada vez mais falar sobre o direito sistêmico, falar sobre a nossa atuação e inspirar também outras pessoas, porque outras falas nos conectam também. E o projeto da delegacia de Cubatão, o projeto Homem Sim Consciente também, ele é idealizado pela delegada, a doutora Mayla, e começou, na verdade, com a doutora Renata, que era delegada em Diadema. E elas tinham já um olhar sistêmico, porque esse projeto ele existe em vários formatos que não incluem a constelação, mas elas têm um olhar diferenciado e pensaram, por que não colocar também a constelação, também o olhar sistêmico dentro desse projeto? Porque foi também algo que transformou a vida delas. Elas também estiveram nesse lugar e falaram, não, a gente quer aproveitar esse lugar para trazer essa consciência para esses homens. Porque o projeto, ele funciona da seguinte forma. São 6 encontros com os homens envolvidos em casos de violência. Eles são convidados na delegacia a participarem desses encontros. E tem um encontro com as mulheres. Na verdade, a gente tem pensado nesse formato. Quantos encontros também com as mulheres? Se 1, 2 ou 3, isso a gente está ajustando. Mas tem também um encontro com elas. Porém, o foco é o olhar para os homens. Então, é uma equipe multidisciplinar. Tem outros profissionais também que falam sobre a saúde do homem, sobre vício, dependência, codependência, tem um delegado aposentado também que traz o olhar dele, assistentes sociais, então tem círculo de justiça restaurativa, enfim, são várias técnicas e várias ferramentas que são utilizadas para trazer consciência para esses homens, porque eles chegam lá, né, Gracília e Janice, daquele jeito, eu tô aqui porque a delegada pediu para eu vir. Então eu venho, mas assim, dizer que eu tenho que estar aqui, não, porque não é bem assim a história. Então eles sempre perguntam, elas também vão vir aqui? Por que só eu que estou aqui? Porque no fundo eles não entendem, é um negócio tão enraizado, tão automático, tão leal, como nós sabemos, tão boa consciência que eles agem, que eles não conseguem identificar que isso é algo reprovável, errado, que precisa ter consciência para não repetir, não fazer de novo e tudo mais. Então, nesses encontros, o que eu, então, Thaís, advogada, levo para eles? Principalmente o olhar para os filhos, as consequências desse ambiente de violência para os filhos, que muitas vezes ficam completamente envolvidos nessas questões. Então, eles se percebem também em lares que eles vieram de pais e de lares com muita violência. E eles nunca tinham parado para pensar nisso. Nossa, é verdade, meu pai, ele também fazia isso com a minha mãe. E eu jurei que eu nunca ia fazer algo parecido para ninguém. E aí ele tá ali, né, envolvido num caso de violência. E parece meio óbvio para nós falando isso, mas para eles isso não é óbvio. É uma cegueira mesmo, é uma lealdade muito forte a esses excluídos do clã familiar do homem. E aqui eu queria deixar muito claro, quando eu falo sobre esse projeto, que nós não estamos culpabilizando mulheres ou falando, olha, os homens são bonzinhos, a gente precisa dar uma chance. O olhar sistêmico é muito maior do que isso. Não, a gente não está aqui dizendo quem é certo, quem é errado. A gente traz percepções que ambos
ambos têm situações leais que os colocaram nesse lugar. Tanto a mulher a se envolver com o homem, como o homem se tornar violento. Porque muitas mulheres chegam lá no projeto com outros companheiros, não são nem os companheiros que foram no primeiro encontro, no primeiro projeto, e vítimas de violência. Ou seja, elas saem desse relacionamento violento e elas se conectam com outros homens violentos, porque estão lá naquela boa consciência. E aí, a partir desse lugar de olhar também, poxa, mas por quê? Para quem que eu tô olhando? Quem que eu quero salvar aqui da minha família me envolvendo com esses homens? E os homens na mesma situação. E alguns casos, assim, em particular, às vezes homens que querem fazer o movimento, eles conversam com a doutora Mayla e eu faço um atendimento individual aí como facilitadora, né? Com os bonequinhos, eu não atendo como advogada nesse projeto. Eu, como advogada, falo apenas as questões da alienação parental, convivência e tudo mais. E aí alguns que se sentem já mais disponíveis, digamos assim, eu faço um atendimento individual com os bonecos. E é surpreendente, assim, a transformação deles, como eles chegam naquele projeto e como eles saem. Gente, é um trabalho muito lindo. E são passos de formiguinha. A gente não precisa ter 200 homens em cada encontro, porque são mais de 80, 90 convites por encontro para cada encontro dos projetos, só que não são todos que vão. Convida 90, 100 homens e chegam 20, 16. Aí no dia vão 14. E tá tudo certo. O importante é que tem 14 homens que vão sentar lá durante 6 encontros para ouvir algo diferente. E agora, né, com essa alteração da Lei Maria da Penha, alguns juízes têm encaminhado para a delegacia. Então, isso já traz um movimento diferente, já não é só o convite da delegada, é o juiz falando, você vai ter que fazer, você vai ter que frequentar. E aí, no final, eles falam, nossa, eu até achei muito chato no começo, eu vou ser bem sincera, viu, doutora? Ter que vir aqui na quarta-feira, que era o dia do futebol, né? No dia do futebol, ter que vir aqui, mas eu escutei tanta coisa que eu não tinha nem pensado, eu tô realmente grato. E o que a gente tem de projeto agora é catalogar isso de uma forma que fique mais fácil, trazer os números, porque às vezes a gente fala sobre isso, mas teve reincidência, há quanto tempo? Quanto tempo dali até, ou nunca mais ele voltou? A pesquisa de 1, 2 anos, então é um projeto a longo prazo que eu tenho conversado com a doutora Mayla justamente para a gente transformar isso em algo mais real em relação a números, porque às vezes as pessoas querem os números, né? A gente precisa saber quanto que tá, mas o que importa hoje, nesse momento, do jeito que a gente tem feito, é justamente trazer essa consciência para essas famílias, né? Não só para os homens, porque todos são envolvidos. Então, no encontro da mulher, chega a mulher e fala assim, ele é alcoólatra há 30 anos, eu não posso me separar dele. Porque ele não vai conseguir fazer nada se eu não estiver lá. Eu é que vou tirar. Eu tô há 30 anos nessa luta para tirá-lo do vício. Então, a gente percebe esse vínculo da codependência, o quanto sofrimento que tem dentro desses lares por conta disso. Então, é um trabalho assim, que eu me sinto assim, muito, muito feliz de fazer parte disso tudo. Thaís, eu estou ouvindo você falar e estou assim, acompanhando o raciocínio lógico que você encadeia em razão do masculino e do feminino, porque é muito difícil e muito complicado você, numa sociedade que vem de uma cultura machista, né, e que, de uma certa forma, passa por um momento de empoderamento feminino, né, onde tudo é uma grita, né, do tipo, a mulher não pode ser subserviente, a mulher não pode ficar abaixo do homem, a mulher tem que gritar pelos seus direitos, a mulher tem que denunciar os maus tratos, mas isso também não resolve. O que a gente observa da sua fala, e que você, com muito cuidado e muita cautela, pontua, nós não estamos aqui para tornar o homem um inocente e o bonzinho, mas também não estamos aqui para vitimizar ainda mais a mulher naquele lugar, né? Então, na realidade, o caminho do meio, que é o que você demonstra,
é o mais acertado e o mais coerente. Até porque, se criar os acirramentos maiores entre homens e mulheres, piora a situação. Sim. E aí eu queria soltar um exemplo aqui, que eu ouvindo você falar, eu fiquei muito assim, mexida com uma situação que há anos eu passei. Um colega me pediu para ir fazer uma assistência a uma funcionária dele, uma funcionária com baixo poder aquisitivo, de um restaurante, ela era uma servente, e tinha sofrido uma violência doméstica. Eu falei, eu não faço crime, mas como era juizado, eu admiti fazer o primeiro auxílio e acabei indo na primeira audiência para tentar fazer alguma composição. Chegando lá, eu, numa postura, na época, totalmente não sistêmica, não conhecia o direito sistêmico, mas uma postura de defesa acirrada da mulher. E aí me coloquei em defesa acirrada dela, né? E falando que aquilo era um absurdo, pereré, pereré, e de repente o homem, ela me deu voz à minha cliente, e depois falou para o homem falar. E aí ele olhou para a promotora, olhou para a juíza, levantou a camisa e falou assim, isso aqui é violência, doutora? Ela tocou fogo em mim, dormindo. Sim. E aí, em momento algum, isso tinha sido falado, eu olhei para a cara da minha cliente e falei, isso é verdade? Ela falou assim, ele estava dormindo, eu aproveitei que ele estava dormindo, joguei álcool e taquei fogo. Assim, né? Um detalhe. Um pequeno detalhe, que eu esqueci de contar para a senhora, doutora, né? Esqueci de contar para a senhora. Eu saí dessa audiência, assim, me questionando muito, né, todo o contexto em que a gente estava. Eu resolvi comentar aqui para te mostrar para todo mundo que está assistindo aqui também a questão do que é o outro lado, né? Como é que é a outra questão, o que a outra pessoa também sofreu. E que, com certeza, homens e mulheres estarão sempre emaranhados nas suas próprias questões familiares. Ninguém é santo, nem homem nem mulher, né? E que o trabalho que você faz ali é mostrar quem é quem e o que cada um traz e qual é o melhor caminho para uma possível reconciliação. O que é simplesmente incrível, Thaís. O que é simplesmente incrível, porque assim, com a força que você coloca, você mostra para a sociedade o caminho do meio e como é acertado esse caminho. Porque, na realidade, o que eu vejo hoje na sociedade é uma procura por um desbravamento dos direitos das mulheres e que, na verdade, não resolve. A mulher já é empoderada desde que nasceu. O homem já tem o seu lugar desde que nasceu. Então, não há necessidade dessa grita enorme que ela só acirra e piora as coisas. Eu me lembro muito do Renato Bertatti, nosso querido professor, falando um dia na sala de aula para a gente, só o olhar já muda. E aí ele botou uma fileira de mulheres para olhar para os homens e uma fileira de homens para olhar para as mulheres. E somente a maneira que a gente olhava para os homens com julgamento, eles se sentiam menores e pequenos. E quando você olhava com amor, você enaltecia aquele homem e eles se sentiam vistos. E talvez aquilo criasse neles uma qualidade mais amena, menos acirrada. Ele não precisa mostrar que ele é valoroso, não precisa bater, não precisa... Porque quando você analisa esse comportamento do brigar do homem, do bater, ele está falando com a mãe, né? Ele está pedindo a atenção de uma certa forma. Ele está gritando por carinho, né? E isso ele deveria ter que tratar, mas nem toda a sociedade consegue ser tratada. Né? Então, quando chega no campo final, que é a violência, ele tem a oportunidade de estar no trabalho com você, Thaís. Nossa Senhora, é uma dádiva. Janice, eu queria passar a palavra para você comentar um pouco isso tudo. Vamos lá. Janice. Tudo bem? Tá me ouvindo, Thaís? Aí, voltou. Fico muito feliz, Thaís, com esse nosso encontro e a gente poder falar sobre essas questões de violência. Aqui também... Não, mas a gente está te vendo aqui. Eu acho que você está me ouvindo, Thaís? Eu estou te vendo e estou te ouvindo. É você que paralisou um pouquinho, mas voltou. Fica firme aí, Thaís. Fica tranquila. Fica tranquila. Foi uma instabilidade. Então, assim, aqui também eu lido com com a oficina Prosseguir, que também é do anexo da violência da mulher. E a gente sabe o tanto de críticas que vem por aí, né? E sempre as pessoas me abordam e perguntam
E assim, o que que a gente pode trazer também? É aquilo que a gente vivencia, né? O que que a juíza, por exemplo, aqui, a doutora Carolina Gama fala que foi a maior contribuição desse movimento, né, do direito sistêmico das constelações familiares dentro desse projeto. É que os homens, eles não... os homens, eles cumprem a medida protetiva. Então, o número de descumprimentos de medidas protetivas cai muito. Então, eu queria que você falasse, Thaís, dentro de tudo isso que a gente vê, então são pequenos pontos, né? A gente não vai transformar toda uma situação, mas são movimentos processuais ali que estabilizam, né? Que elas vão se tornando eficazes. Uhum. Então, eu queria que você falasse se dentro desse seu projeto, que você está ali junto com esses homens, se tem algum ponto que você possa dizer, isso aqui não funcionou, ou isso aqui não vai dar, isso aqui não deu certo, ou isso aqui não é válido, sabe assim? Você sentiu algo de relevante nesse sentido? Ou aquilo que você realmente faz lá, o benefício é bem maior do que aquilo que às vezes não deu certo? Tá, legal. Algumas, ó, eu cortou um pouquinho assim de vocês, eu acho que eu consegui entender no geral. Eu só queria complementar esse caso que a Gracília trouxe. Se vocês não estiverem me ouvindo ou se travar, escreve para mim, que aí eu vou tentar ver. Eu acho que é minha internet que não está muito bem. Que a gente participou de uma constelação lá. Quem trabalha com a constelação com os homens é o Alexandre Vieira, um psicólogo constelador também. E ele fez uma constelação que eu participei como representante. E foi muito interessante, porque era um caso de agressão do filho com a mãe. E eu representei a mãe. E eu sentia muita raiva do filho, mas muita mesmo. Eu queria exterminar o filho. E nessa constelação ficou muito evidente para ele o que ele sentia no coração, por que ele tinha essa reação em relação à mãe, porque ele tinha um olhar de paixão pela avó, queria fazer tudo pela avó, salvar a avó. E a mãe não admitia isso, ela não se conformava. Então eu sentia, quando terminou, ele falou assim: nossa, mas você olhava para mim com uma raiva, mas parecia minha mãe. Parecia que era minha mãe que estava ali olhando para mim. Só que ele nunca tinha se dado conta de que tinha essa raiva que vinha da própria mãe. E para ele foi uma descoberta aquilo. Ele era um cara, gente, totalmente desconcertado. Assim, quando ele foi no primeiro encontro, eu falei, meu Deus do céu, ele já chega, sabe aquele que chega chegando, enfim. E ele escolheu fazer a constelação. No meio dos homens, ele foi lá e levantou a mão e falou, eu quero fazer isso. E foi surpreendente para ele, porque ele conseguiu enxergar um vínculo, algo que para ele era surreal. Imagina, minha mãe sentir raiva de mim? Para onde olha a violência? É isso que é a intenção, né, de fazer esse trabalho do campo. Para onde que a violência está olhando? Coloca um representante da violência, as pessoas acham que elas vão olhar primeiro para o homem. É sempre assim. Vai olhar para o homem, mas não é para ele. Ele olha para outro lugar. A violência olha para um excluído, para algo que não está claro dentro daquele sistema. E, Jean, falando sobre o que dá certo e o que dá errado, eu vou contar a minha experiência. Eu sei, antigamente, né? Antes de conhecer o sistêmico, era super ativista e tal. E não que hoje eu não defenda os direitos das mulheres. Isso deixa muito claro aqui. É claro que existem situações em que realmente é necessário fazer uma intervenção, é necessário falar, olha, isso não pode acontecer mais. Só que eu mudei completamente essa coisa do... Né? Não é só o empoderamento, é a militância mesmo, de só a gente, aqui é o direito maior, é só aqui que a gente tem que olhar. Porque isso não resolve, a gente percebe. Até conversando com colegas que atuam nessa área dos direitos das mulheres, elas falam, nossa, às vezes é tão cansativo,
Por quê? Eu faço, vejo toda a rede de apoio para aquela mulher que está precisando, contacto todos os locais possíveis para ela sair de casa, mas dá um tempo, elas voltam. E elas chegaram desfiguradas, assim, sabe? Muito mal no meu escritório. E agora elas estão com o agressor de novo. Por quê, gente? É isso. Se a gente olhar o superficial, isso não vai resolver. Isso não vai funcionar. E o que eu aprendi na delegacia e em contato direto com essas mulheres? Porque não foi só a delegada que me falou ou as pessoas que trabalhavam na delegacia. Foram as próprias mulheres que falaram. Eu escutei da boca delas. Então, por isso que eu tô falando aqui. Ah, bom, você tem uma medida protetiva, mas você tá morando com ele? Ah, ele voltou, mas eu nem falei nada. E aí, Aham. nisso, já escrito, meu Deus, você sabe que a gente vai ter que fazer uma coisa sobre isso, não, né? Ah, é porque eu falo pra ele, se você aprontar de novo, eu ligo pra polícia. Eu falo que você tá aqui, mas ela já tá com ele faz tempo, ela já descumpriu a medida. Então, acontece muito também isso. Gente, desculpa. A cachorra querendo participar aqui. Então, tem todo esse olhar para o todo mesmo. Não é só o homem que descumpre a medida. Não é só o homem que faz errado. Outra coisa, às vezes, eles se veem em situações de não conseguir falar com ninguém da família para poder ver o filho. E aí, bom, ok, eu não posso mandar um WhatsApp, eu não posso ligar, não posso mandar e-mail, só que a pessoa que tinha que trazer o meu filho para que eu ficasse com ele não veio. Então, são tantas informações que envolvem um descumprimento também, que o que a gente percebe é que virou uma moeda de troca, às vezes, a medida protetiva. Existe uma chantagem, assim, olha, se você não fizer, eu vou ligar. E, por outro lado, também o olhar da mulher, que fala assim, mas eu falo isso porque eu me sinto segura de dizer, se acontecer alguma coisa, você vai presa. Então, tem que avaliar tudo mesmo, toda a situação, tudo que acontece, mas o trabalho com as mulheres também é fundamental. E elas também acham que não precisam ir aos encontros. Eles acham que elas têm que ir e elas acham que não têm que ir. Então, assim, no primeiro momento, porque tem o primeiro, segundo, terceiro turno de, né, trabalho, casa, filhos e tal, e poxa, ainda tenho que ir na delegacia para participar de um curso, sendo que eu fui agredida. Eu que sou a vítima nessa história, então eu não preciso aprender nada. Não. Só que elas precisam aprender, porque elas precisam também trabalhar esse olhar, trabalhar a sua própria consciência de conexão com a violência. E a gente tem um pouquinho de dificuldade, sim, com os encontros das mulheres, por conta disso. Elas não aparecem. Elas aparecem em um, aí não vão no outro. Então, assim, a gente sente que precisa também ampliar e cuidar melhor desse espaço em relação às mulheres. E com os homens, por enquanto, tá tudo certo. Agora, infelizmente, a gente precisou dar essa pausa por conta da pandemia. Mas já conversei com a doutora Mayla, parece que agora, mais pro finalzinho do ano, que as coisas estão fluindo assim um pouco mais soltas, né? Com as medidas de segurança e tal. Porque tem muitos casos chegando, muitas pessoas precisando do projeto, então não dá para ficar parado. Mas o que ela percebe, Jean, e como eu te falei, como isso não está catalogado, assim, não tem um número preciso, mas ela, como delegada, ela fala, e observa, né? Ela conhece as pessoas que vão, e ela observa que realmente esses homens, eles não voltam, não reincidem tão cedo. E tem alguns, isso que é o mais interessante, que participam 3 vezes. Tinha um lá que todo projeto ele vai, ele fala, quando tem eu venho. Ele até fez uma reportagem, porque ele falou assim, gente, eu tô aqui e toda vez eu venho, porque toda vez eu aprendo. Ninguém foi na minha casa bater na minha porta e falar que eu tenho que vir aqui. Eu venho porque é muito bom. Eu senti assim, a gente, né, participando dos nossos cursos de direito sistêmico, a gente já... você já aprendeu? Eu aprendi, mas vamos de novo, porque Mas vou lá de sabe novo. tudo. A gente não sabe tudo, a gente não sabe, a gente está aprendendo sempre. E aí, poxa, você olhar para um homem que poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele vai lá nos Vai lá. encontros, mesmo cumprindo a tarefa dele,
isso já é a resposta. Para mim, isso já é a resposta de que realmente funciona. Realmente é bom. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que ainda não tem números concretos, estatisticamente anotado. Mas Uhum. você tem uma noção, uma ideia de grandeza de quantas pessoas você já atendeu? Ai, eu participo, eu entrei, o projeto ele já estava em andamento. Uhum. Eu participei de 4 encontros e nesses encontros uma média de 24, 25 homens por aí. Então, uns 100 Bom, homens já escutaram já escutaram isso, a né? gente falar Olha, sobre isso. eu queria falar uma coisa para vocês. Já estamos aqui nos 30 minutos da nossa live, já indo para o nosso pedaço final, né? Que a gente tem uma combinação aí de fazer no máximo uns 40 minutos para não ser um negócio bem cansativo, até porque deu para Sim, você sim. explicar para a gente tudo, né? Mas a gente agora queria te dar uma surpresinha que a academia vem fazendo, né? Você já faz parte há muito tempo do nosso contexto, da nossa T2 e do nosso pensamento, mas você não tem noção, eu acho ainda, da sua capacidade social. Quer dizer, noção você tem, quem você é como advogada e Uhum. como militante do direito, mas eu estou ouvindo você aqui e você me tocou de uma forma tão abrangente do trabalho que você faz, o contexto social onde você entra, aonde você se meteu, Thaís, aonde você se meteu, que é uma É coisa isso assim, mesmo, Gracinha. que é uma coisa surreal. Então, por isso e por Uhum. tudo que você está fazendo, você merece ser a diplomada da Academia Brasileira de Direito Sistêmico, um Ah, título que a obrigada, gente que vai honra. conceder para você de todo o coração aqui, meu e da Janice, né, nessa gestão em que eu estou presidente e ela está vice-presidente. A academia, esse mês, faz 3 anos de fundação, né? Uma instituição absolutamente fenomenológica, que atua de forma fenomenológica. A gente acredita nisso e, portanto, a gente leva isso da forma como é e como está. Né? Ela começou com um objetivo que nem a gente sabia qual era. Começou na turma 2 da Hellinger, né? E esse ano, que é o ano onde a gente faz 3 anos, nós entendemos que seria interessante a gente validar todo mundo que efetivamente vem cumprindo um grande trabalho social, um grande trabalho sistêmico no mundo jurídico, ou não sendo no mundo jurídico também, já tiveram aqui Uhum. psicólogas, enfim. E você é uma dessas pessoas. Agradeço demais você estar fazendo esse trabalho. É um trabalho fundamental para o equilíbrio das relações feminino e masculino. É um trabalho fundamental. Assim, é uma coisa que, num olhar simples, poderia parecer uma coisa não tão vibrante, mas na verdade é uma Uhum. coisa fundamental. Nós somos homens e mulheres o tempo todo. E integrar esse feminino e esse masculino dentro de uma delegacia que tem um olhar para a violência doméstica com as mulheres é tudo que a gente precisa numa sociedade que está tão doente, né? Numa sociedade que está tão carente desse olhar. Então, assim, seja muito bem-vinda ao nosso meio como diplomada da academia. A gente vai mandar para você. A gente ainda não formatou a fórmula que a gente vai entregar todos esses títulos, que são vários no Uhum. decorrer desses meses aí, mas a gente, assim que tiver formatado, como a gente vai fazer a entrega, se vai ser pelo correio ou se vai ser presencial, a gente vai se comunicar com você. Mas desde já tenha Ah, você no nosso coração. Muito obrigada por tudo que que você está honra, fazendo. mulheres! Janice, Muito, é com muito você aí. obrigada. Eu estou muito feliz. Eu lembro no dia da reunião, era um final de semana que eu ainda voltava para Santos quando terminava a aula. Mas eu falei, gente, eu não vou lá no encontro, mas estarei conectada com tudo que está acontecendo lá e assim seguimos. Estou muito feliz. De fato, é uma realização do meu coração mesmo. Eu cheguei nesse projeto assim, de um jeito, sabe? Uma pessoa falou, pensei em você, e quando eu conheci a doutora Maia, eu falei, nossa, a gente teve uma conexão forte e de ideais e tudo. E como foi importante para mim, porque eu também pude olhar para a violência que tinha dentro da minha família. Eu ressignifiquei tudo aquilo que já tinha acontecido, todas as situações e tem uma oportunidade
de fazer isso com outras pessoas também, porque é possível que a gente olhe para tudo isso de um jeito diferente e que a vida se torne mais leve e que a gente se desconecte dessas lealdades que nos levam para esse lugar da violência. Então, estou muito feliz. Obrigada, Gracília. Obrigada, Jean. O trabalho de vocês, sensacional. Vocês são demais, poderosas. Estou muito feliz em fazer parte. Janice, você, com a palavra. Gratidão, gratidão. Eu sempre falo primeiro para a Gracília, porque ela que é idealizadora desses lives e de a gente trazer, está fazendo os convites. Então, Gracília, parabéns pela sua força, pela sua energia e com certeza isso que você, em nome da academia, está fazendo está sendo reconhecido por muitos e muitos estão esperando isso, necessitando. Então, parabéns. E, querida Thaís, fico muito feliz que a gente possa estar juntos daqui para frente, cada vez mais, assim como a gente vem vindo, né, desde da T2, desde a pós, muitos exercícios, muitas dinâmicas, muitos silêncios que a gente tinha que remoer aquilo, né, que a gente estava aprendendo. E agora é esse desafio de colocar em prática. Então, Sim. Parabéns, Thaís, por você ser essa mulher que realmente vai avante, né? Vai no sentido de, ok, vamos testar isso, vamos colocar isso em prática, vamos ver fazer isso funcionar. Então, parabéns e desejo todo sucesso para você. Thaís, eu queria, para a gente finalizar o nosso encontro aqui, eu queria que você passasse a todas as pessoas que trabalham com você na delegacia, eu queria que você repetisse o nome da delegada, da promotora, das pessoas que estão ali no entorno do seu trabalho, porque assim, a academia reverencia elas também e gostaria que você passasse o nosso carinho para essas pessoas, porque, sem dúvida nenhuma, estar fazendo um trabalho desse, capitaneando numa delegacia de violência doméstica, com esse olhar, tem que ter muita força e muita coragem. Uhum. Então, eu queria que você passasse a elas, por favor, você repete para a gente o nome delas aqui, das pessoas que estão com você que trabalham, e passe para elas todo o nosso carinho, tá bom? Claro, por favor, tudo isso, verdade, tudo isso é possível por conta desse sim da doutora Mayla. Ela é delegada titular da DDM de Cubatão e ela que permitiu que tudo isso acontecesse, que tudo isso fluísse como é, e ela sempre inclui, então assim, ela é uma consciente, uma buscadora que realmente disse um sim para o projeto, um sim para inserir as constelações, porque aqui em Santos, por exemplo, rapidamente, tem também o projeto Homem Sim Consciente também, mas não tem, por exemplo, os movimentos sistêmicos, não tem constelação, não tem uma fala sistêmica, e ele acontece desse jeito. Por isso que é importante falar, existe o projeto Homem Sim Consciente também em outros lugares, porém, aqui em Cubatão, ele tem o sistêmico. Eu falo aqui em Cubatão porque é Baixada, né, gente? Eu tô em Santos, Cubatão é outro município aqui do lado, mas é bem pertinho. E então, assim, minha reverência à doutora Mayla que permitiu tudo isso. E a vocês, maravilhosas, muito obrigada. Obrigada a você. Janice, você quer encerrar? Não, para mim é deixar essa mensagem, né, que a Thaís está trazendo, de que realmente a gente possa fazer diferente, né, a partir de hoje e de sempre, com essas mulheres e com esses homens, né, não excluindo ninguém. Exato, maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Eu queria encerrar a nossa live de hoje te agradecendo muito, mas muito profundamente, te dizendo que o teu trabalho me toca na alma, como todas nós, na nossa família, já teve passagens de violência, seja com avô, com tio, com bisavô, com tataravô. Esse encontro feminino e masculino deve, de alguma forma, ter permeado essa família. E olhar para o seu trabalho ressignifica, sim, tudo isso que a gente tem no nosso contexto familiar e, com certeza, toca as pessoas que hoje estão te assistindo, que depois vão te assistir novamente quando essa live que vai ficar gravada. Então, assim, nosso agradecimento profundo para a gente encerrar aqui a nossa live e
trago você no coração, Thaís. Um beijo enorme. Eu também levo vocês no coração. Um beijo e até a próxima. Depois voltaremos para falar sobre outros projetos, outras sementes, porque é isso, nós somos buscadoras e a nossa missão é essa. Com grande certeza. beijo. Um Gratidão. beijo enorme, querida. Beijos. Beijo, tchau. 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 Tchau.